Olá, caro estudante do sétimo ano do Centro de Educação Irlane Fernandes. Meus queridos do sétimo ano, que é o professor Márcio Araújo, professor de Geografia, professor de Atualidades, e vocês do sétimo ano, o objetivo de vocês este ano é aprender Geografia do Brasil, a Geografia Regional, e assim, nesse nosso retorno, vocês estão aí do outro lado. Tio Márcio está do lado de cá, está com saudade desse contato, mas, assim, vamos dar continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem. Lembrando a vocês, caros alunos, que como vocês este ano estão aí nesse processo de ensino-aprendizagem de sétimo ano de Geografia, vocês estão muito mais ligados à questão da chamada Geografia do Brasil. É tanto que este ano, em sala de aula, nós já comentamos sobre os aspectos territoriais do Brasil, o aspecto territorial, a dimensão do país, a questão que envolve a continentalidade do nosso país. Nosso país tem uma dimensão continental. Nosso país é o quinto país mais extenso do planeta em terras descontínuas. Nós vimos isso em sala de aula. Vimos que o Brasil é cortado por duas linhas imaginárias, que seria a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. São as duas linhas que passam sobre o território brasileiro. Vimos também que o Brasil é um país com uma grande dimensão longitudinal, que é o sentido leste-oeste. E como o país tem uma grande dimensão longitudinal, nós temos 4 fusos horários. O Brasil é um país que tem seus 4 fusos horários. São, na verdade, 3 fusos horários continentais e um oceânico, tá bom? Vimos, pessoal, que essa questão dos fusos horários brasileiros sempre foi uma dinâmica muito importante. Outro ponto que nós já vimos este ano em sala de aula foi a questão da latitude também do espaço brasileiro, do norte para o sul, do sul para o norte, e que graças a essa imensa dimensão latitudinal, o Brasil possui 2 zonas de temperatura. A zona tropical, quente, com 2 estações invertidas, onde o inverno é seco e o verão é chuvoso, e a zona subtropical, que é a faixa mais ao sul do país, onde nós temos uma temperatura um pouco mais baixa, mas que funcionam as 4 estações. Então, isso a gente também viu em sala de aula. Nós vimos também, pessoal, que o Brasil passou por muitas mudanças políticas administrativas, principalmente no decorrer do século XX. Começamos com a compra do Acre, lá em 1903, que foi o último território a ser anexado ao Brasil. Nos anos 40, nós vimos a formação dos territórios federais. Nos anos 60, a chegada da nova capital do Brasil, Brasília. Em 1960, Brasília era inaugurada. Muito bem. Vimos que, além de Brasília, as mudanças continuaram. Nos anos 70, nós tivemos a oficialização das 5 macro-regiões do Brasil. Ainda nos anos 70, nós tivemos a questão da separação do Mato Grosso, o Mato Grosso do Norte, aliás, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, isso foi em 77. Nós também observamos a questão envolvendo o território federal do Guaporé-Mamoré, se tornando o estado de Rondônia, em 1981. E assim, pessoal, muito importante mesmo, que nós vimos lá em sala de aula, estamos fazendo essa revisão, foi sem dúvida nenhuma a mudança da Constituição de 88. A mudança na Constituição de 88, ela nos deu uma série de colocações interessantes. Porque na Constituição de 88
foram extintos os antigos territórios federais, aqueles que foram criados nos anos 40, tá? Deixam de existir pela Constituição de 88. Tá? A Constituição de 88 também criou, né, novos estados. O principal deles, considerado inclusive o mais novo estado brasileiro, é o estado do Tocantins, pela Constituição de 88. Mas é bom lembrar, pessoal, Amapá e Roraima eram territórios federais e se tornaram estados também na Constituição de 88. Além disso, né, tem a questão do território federal de Fernando de Noronha, que deixou de ser território na Constituição de 88 e se tornou município do estado de Pernambuco. Então, quando você avalia essas questões da Constituição de 88, você observa que houve, né, o fim dos territórios federais, a criação de uma nova capital, né, aliás, de um novo estado, né, que é o estado do Tocantins, mas que Amapá e Roraima também, né, se tornaram estados pela Constituição de 88, tá? E o arquipélago de Fernando de Noronha se tornou município de Pernambuco. Bem, pessoal, outras mudanças também ocorreram. Então, a gente percebe, em 1995, nós tivemos na oficialização do Distrito Federal, apesar de Brasília já ser a capital do Brasil desde 1960, mas a oficialização do Distrito Federal só veio em 95, tá? Então, assim, são mudanças que marcam também, né, essa nossa revisão que nós já vimos no primeiro semestre, durante essas primeiras aulas em sala de aula, nós chegamos a tratar desses temas. Outro ponto também, assim, colocado foi a questão da população brasileira, pessoal. O nosso país é o 5º país mais populoso do planeta, né? Nosso país tem mais de 215 milhões de habitantes. Esse ano de 2020 era prometido, vamos ver se vai ocorrer, o lançamento do censo, né? Do censo de 2020. Afinal, pessoal, o censo demográfico brasileiro, que é, né, divulgado pelo IBGE, ocorre a cada 10 anos. E aí, muito do que a gente está estudando, do ponto de vista demográfico, ainda é muito, né, ligado a dados do censo de 2010. Então, é necessário que o censo de 2020 traga essas informações, né, que esteja muito mais presente, informações mais atuais, dados estatísticos, né, gráficos, estejam presentes para nosso trabalho. Nós falamos muito sobre essas questões, né, sobre a questão do espaço brasileiro no primeiro semestre, como a população brasileira cresceu, né, a longevidade da população brasileira, né, o bônus demográfico do país, a ocupação da população. O Brasil é um país que a população economicamente ativa, a maior parte de sua população economicamente ativa, né, ocupa-se do chamado setor terciário, que é o setor de serviços, né, que é o setor de serviços urbanos. Então, cerca de 64% de toda a população apta a trabalhar no Brasil, ela se ocupa desse setor de serviços, né? Depois vem o setor da indústria, que é o setor secundário, e depois o setor primário, que é o setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Muito bem, 7º ano. Fazendo essa rápida revisão aqui do que nós vimos, né, quando estávamos aí antes dessas férias que tivemos, né, devido a essa condição anormal em que o mundo atravessa hoje. Mas assim, estamos aí, o colégio está aí, vai proporcionar todo esse processo, né, para que a gente continue, a gente não irá perder o nosso ano de 2020, nós vamos dar continuidade. Queridos alunos do 7º ano, saudade de vocês, um abraço. Tem ainda na sequência, tá, os slides aí apresentando um pouco do que a gente viu, né, no primeiro semestre, tá bom? Fica um abraço e até a próxima aula. Estudante do 7º ano. Nosso 7º ano trata muito sobre a questão do território brasileiro. E sobre essas questões, lógico, nosso país, que tem uma dimensão continental, nosso país é o 5º país mais extenso do planeta, é um país continental, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área. São 27 unidades federativas, nós temos 26 estados, um distrito federal, são 5 macro-regiões.
né? O nosso país tem realmente uma dimensão continental, né? Temos também a quinta maior população do planeta. Tudo bem. Pessoal, nosso país tem uma condição de localização geográfica muito interessante. Estamos localizados no continente da América, né? Especificamente na área da América do Sul. Tá? O espaço brasileiro, você percebe bem aqui no slide, né, que o espaço brasileiro, grande parte do território brasileiro, apresenta-se na chamada zona tropical, que é essa zona do meio do planeta. Tá? Então, essa zona tropical, que nós abordamos já este ano, falamos que essa zona tropical é muito marcada pelas altas temperaturas, tá? Com apenas duas estações, e essas duas estações são invertidas. O inverno é seco, o verão é chuvoso. Outra característica interessante da gente estar observando, pessoal, é que essa zona tropical é delimitada pelo Trópico de Câncer, olha aí no slide, ó, Trópico de Câncer no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, tá aqui, ó, hemisfério sul, Trópico de Capricórnio. E aí nós observamos, pessoal, que há duas linhas imaginárias que passam pelo território brasileiro. Nós vimos isso esse ano, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, pessoal, 92% do Brasil está na chamada zona tropical. 8% está na chamada zona subtropical, que é abaixo do Trópico de Capricórnio, que é uma área em que a temperatura diminui e, nesse caso, vamos observar também o funcionamento de 4 estações. Bem, pessoal, outro ponto abordado por nós esse ano, né, nesse processo de revisão das aulas presenciais do início do nosso ano letivo, foi também mostrar essa questão, né, do Brasil com 4 fuso horários. Tá bom? Esses 4 fuso horários, ó, o primeiro fuso horário do Brasil é esse aqui, ó, que pega as ilhas, né, Fernando de Noronha, né, os Penedos de São Pedro e São Paulo, o Atol das Rocas, então Trindade, Martim Vaz, que são ilhas que estão no primeiro fuso horário brasileiro. Bem, o Brasil tem também, tá, o chamado fuso oficial do Brasil, que é 45 graus oeste de Greenwich, que pega a maior parte dos estados brasileiros, nós estamos vendo aqui, tá? Aí temos o fuso da Amazônia, que pega aqui o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Rondônia, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, tá? E aí, pessoal, nós temos o quarto fuso horário do Brasil, que é esse fuso horário aqui branco no nosso slide, que pega o Acre e que pega um pedaço do estado do Amazonas. Então é muito bom a gente relembrar que no Brasil nós temos duas unidades da federação que tem 2 fusos horários. Um deles é o estado do Amazonas. Olha aqui, ó. Parte do Amazonas é no fuso horário do Amazonas e uma pequena parte do estado do Amazonas está no fuso horário do Acre. Interessante isso, né? Outra unidade da federação que tem 2 fusos horários é o estado de Pernambuco. Por quê, tio Márcio? Ora, Pernambuco está no fuso horário oficial do Brasil, tá? Aqui, ó, em que o relógio está marcando 12 horas. Só que o arquipélago de Fernando de Noronha, que é município de Pernambuco, pessoal, está nesse fuso aqui, ó, que é um fuso horário adiantado, porque está para leste, né? Então, Fernando de Noronha tem horas adiantadas em relação ao fuso, né, oficial do Brasil. É tanto que quando em Pernambuco o relógio marca 12 horas, em Fernando de Noronha o relógio marca 13 horas. Então, tenha muito cuidado. 2 estados da federação têm 2 fusos horários, tá? O Amazonas, Pernambuco, tá bom? Então, lembrando, o Brasil, e relembrando lá para nós, né? O Brasil tem seus 4 fusos horários, devido à condição longitudinal, ó. No sentido longitudinal, o Brasil é bastante extenso e por isso apresenta, tá, 4 fusos horários. Só observando aqui um dos pontos também muito interessantes das mudanças políticas administrativas do Brasil, foi em 1960 a inauguração da nova capital do Brasil. O Brasil que já teve, né, 3 capitais, Salvador, né, depois o Rio de Janeiro, e a partir de 1960, Brasília. Né?
importante mudança política administrativa. É bom lembrar, e nós comentamos isso em sala de aula já esse ano, em 1960, Brasília era inaugurada, mas ao mesmo tempo a antiga capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, se tornava estado, né? Surgiu em 1960 também o estado da Guanabara, tá bom? Então tem muito cuidado com essa revisão. Pessoal, outro ponto estudado por nós esse ano foi, sem dúvida nenhuma, a questão da população brasileira, tá? A formação do povo brasileiro. Somos mais de 215 milhões de habitantes no Brasil. E esses mais de 215 milhões de habitantes têm uma formação, uma miscigenação muito complexa. Os nativos que aqui estavam, mais de 5 milhões quando começou o processo de ocupação e colonização do espaço brasileiro. Além dos nativos, os europeus que aqui chegaram, né? Principalmente portugueses, italianos, espanhóis, né? Alemães. Bem, essa formação do povo brasileiro contou com os nativos, com os imigrantes europeus e com os escravos que foram trazidos para cá à força. Tudo isso se junta no que nós chamamos de base de formação do povo brasileiro, tá bom? É um ponto interessante, essa chamada miscigenação do povo brasileiro, né, esses mais de 200 milhões de habitantes. Pessoal, outro ponto que eu vou observar com vocês que fez parte, né, de nossos primeiros momentos esse ano de 2020 em sala de aula, foi falar um pouco sobre a economia brasileira e como o brasileiro, né, está distribuído em relação à questão de ocupação, que é a população economicamente ativa da população brasileira. Então, essa população economicamente ativa da população brasileira aparece assim distribuída atualmente, né, que eu comentei anteriormente nesse mesmo vídeo, tá? Que a maior parte da população brasileira se ocupa no chamado setor terciário, né? Cerca de 64% a 65% dos brasileiros estão no chamado setor de serviços. São os serviços urbanos. Cerca de 28% encontra-se no chamado setor, né, da indústria, que é o setor secundário, tá bom, pessoal? E apenas 7% da população brasileira se ocupa do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, tá bom? Muito cuidado com essas informações. Para a próxima aula, gostaria, né, para que a gente desse uma boa continuidade, que vocês começassem a pegar o livrozinho de geografia, o livro 2, começar a ler, tá, sobre a região nordeste do Brasil a partir do capítulo 6. Pessoal do 7º ano, um grande abraço a todos, estamos retornando, vamos assim dar continuidade, olhando mapas, fazendo observações em gráficos, tá bom? Um abraço a todos.